Lumos Máxima. Tan, taran, tan, tan. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Lumos Máxima, um canal criado e inspirado sobre o mundo mágico de Harry Potter. Neste canal eu pretendo trazer para vocês desde novidades, biografias, histórias, curiosidades, tudo o que vocês tenham curiosidade e queiram saber acerca do mundo bruxo, do mundo mágico de Harry Potter. Então hoje vamos passar para o terceiro vídeo do quadro Biografias. E desta vez venho contar-vos a história de Alice e Frank Longbottom. Nada mais, nada menos do que os pais do Neville Longbottom. Se vocês gostarem, por favor, deixem o vosso like, subscrevam, partilhem, comentem, ajudem o canal a crescer e vamos agora, sem mais demoras, para o quadro Biografias. Fiquem com a biografia de Alice e Frank Longbottom. Entre 1958 e 1960 nascia Frank Longbottom, filho de Augusta Longbottom. Não se sabe muito acerca da infância de Frank Longbottom, sabemos apenas que aos 11 anos de idade, como todos os bruxos, ele entrou para a escola de magia e feitiçaria de Hogwarts, tendo sido colocado na casa dos Gryffindor. Entre os mesmos anos, 1958 e 1960, também nascia uma feiticeira chamada Alice Longbottom. Alice Longbottom, que não sabemos quem eram os seus pais, não há qualquer informação, bem de como era a sua infância, onde é que ela vivia, o que é que ela fazia, se teve uma infância má, uma infância boa. Nós não temos informação, assim como também não temos do Frank. Sabemos apenas, assim como no Frank, que aos 11 anos de idade ela ingressou à escola de magia e feitiçaria de Hogwarts, sendo colocada também na equipa Gryffindor. Os dois se conheceram, os dois fizeram um belo percurso académico, tendo sempre as notas máximas nos seus exames, e no fim de terminar a escola, ou seja, o percurso escolar, os dois ingressaram a trabalhar num ministério como aurores. Para quem não sabe, um auror é uma pessoa, um bruxo responsável do ministério, que tem a responsabilidade de capturar inimigos ou pessoas más. É quase como, vou dar uma comparação, é quase como um polícia. Enquanto o polícia caça os ladrões, os aurors caçam os feiticeiros das trevas maus. E não falo só em devoradores da morte, falo em todos os feiticeiros das trevas que por alguma coisa tenham feito algo de errado ou que está contra a lei. Já ainda no tempo de Hogwarts, Frank e Alice decidem começar a namorar. Mais tarde, eles têm um filho. Decorria a década de 1970. Sabe-se que era na década de 1970, mas não se sabe se era 71, 72, 73, por aí fora. Um bruxo chamado Lord Voldemort crescia a todo o gás. Fazia-se sentir no mundo bruxo. Voldemort reunia seguidores, cada vez mais seguidores. O objetivo dele era derrubar o Ministério, claro, atacar Muggles e atacar filhos de Muggles, ou seja, bruxos que são filhos de Muggles, que é o caso da Hermione. O Voldemort começa a introduzir-se dentro do Ministério da Magia, começa a pôr lá seus seguidores com cargos importantes para tentarem pôr o Ministério em baixo, para ser ele a governar o Ministério, ok? Os seus seguidores chamam-se nada mais, nada menos do que Devoradores da Morte. A comunidade bruxa tinha muito medo. Porquê? Porque os Devoradores da Morte não mostram a cara. Cada um deles tem uma máscara à sua forma, à sua maneira, como ele a quiser personalizar, que não permite saber quem está por trás da máscara. Então podíamos ter bruxos de aristocrata, bruxos ricos, bruxos pobres, bruxos bons, bruxos importantes no mundo da magia, como por exemplo ter cargos no ministério, altos escalões. A gente não sabia quem estava por trás. Então, como eu disse, decorreu o ano 1970 e há um bruxo
que, ao ver que o Ministério não é capaz de fazer frente a Voldemort, ele decide criar uma ordem chamada Ordem de Fênix. Imagino que vocês já saibam de quem é que eu estou a falar, mas caso não saibam, estou a falar de Albus Dumbledore, um dos maiores feiticeiros de todos os tempos. Albus Dumbledore reúne assim alguns feiticeiros, okay, que queriam muito combater Voldemort e os seus Devoradores da Morte, e criam então a Ordem de Fênix. Claro que na clandestinidade, sem o Ministério saber, era a única forma de Dumbledore conseguir combater Voldemort. Há uma altura em que Voldemort, ao ver que o Ministério se está a aguentar e que não está a ceder, okay, Voldemort decide então começar a atacar não só Muggles nem filhos de Muggles, ou seja, bruxos que foram filhos de Muggles, mas decide também começar a atacar famílias de sangue puro. Claro que dentro da Ordem não foi diferente. Bruxos que pertenciam à Ordem, ele atacou Fabian e Gideon Pryde, foram mortos por Devoradores da Morte, Dorcas Meadows, que foi assassinada pelo próprio Voldemort, Caradoc Dearborn, que nunca mais foi visto e foi dado como morto, e Benji Fenwick, que só acharam pedacinhos do seu corpo. Portanto, imaginem lá a tortura que eles não fizeram com Benji Fenwick. No final de 1979, Voldemort estava no seu grande auge, decorria mesmo a ferro e fogo a grande Primeira Guerra Bruxa, okay? Severus Snape, que se encontrava a fazer trabalho de espião por parte de Voldemort, estava a patrulhar no Três Vassouras, quando Severus Snape houve uma entrevista entre Albus Dumbledore e a professora Trelawney, em que a professora Trelawney faz uma profecia que diz: o bebê que tem o poder para derrotar o Lorde das Trevas está a chegar. E então, ela na profecia refere-se a duas famílias, a dois bebés. Um era nada mais nada menos que Harry Potter, filho de Lillian e James Potter. E do outro lado havia Neville Longbottom, filho de Alice e Frank Longbottom. Snape, ao ouvir aquilo, rapidamente vai ter com Voldemort e conta-lhe tudo. Claro que Voldemort não pode deixar escapar. Não pode perder o seu plano. Voldemort tem que alcançar a imortalidade e o poder. Ele tem que conseguir ser o Senhor. Então, no dia 31 de outubro de 1981, Voldemort decide então ir à casa dos Potter, porque acha que o filho dos Potter é que é o eleito. Então Voldemort caminha até Godric's Hollow, em direção à casa dos Potter, onde vai decidido a fazer um massacre, matar a família e matar o bebê. Voldemort started to gather some followers, brought him over to the dark side. Anyone that stood up to him ended up dead. Your parents fought against him. Ele iria fazer isso e logo de seguida, não fosse estar errado, claro, iria à casa dos Longbottom, também matar Alice e Frank Longbottom e Neville Longbottom. Assim não havia chance alguma de falhar. Voldemort, chegando a Godric's Hollow, já sabe o que aconteceu. Voldemort mata o pai e a mãe, mas não consegue matar Harry. But nobody lived once he decided to kill him. Nobody, not one, except you. Devido à proteção que a Lily havia feito, uma magia antiga, como o próprio Voldemort diz, não conseguiu e perdeu o seu corpo, perdeu os seus poderes. Voldemort desapareceu naquela noite. O EBR sobreviveu. Foi assim a primeira pessoa a sobreviver à maldição Avada Kedavra. Nunca ninguém tinha conseguido. Por isso é que ele era conhecido como o rapaz que sobreviveu, o menino que sobreviveu. O mundo bruxo, ao saber dessa grande notícia, claro que ficaram tristes porque James e Lily haviam falecido, mas Voldemort havia desaparecido. Então o mundo bruxo anima-se, alegra-se. Rapidamente o Ministério começa o seu trabalho de captura aos Devoradores da Morte. Muitos deles foram presos e alguns até sem serem julgados. Sim, dou-vos a dar agora o caso de Sirius Black, que foi preso e foi
capturado no lugar errado, ele estava no sítio errado, à hora errada, mas não foi a julgamento, foi direto para Azkaban. Mas muitos dos Devoradores da Morte foram presentes então à Suprema Corte dos Bruxos para serem julgados e serem enviados para Azkaban. Ora, no meio disso tudo, a comunidade bruxa começa a sentir-se mais relaxada, mais descontraída, porque sentem que acabou ali. Havia 4 bruxos, Devoradores da Morte, que não conseguiam mentalizar-se de que Voldemort havia desaparecido. E eles tinham que encontrar Voldemort. E eles sabiam da profecia. E então eles tinham que tentar terminar a profecia. Como eles sabiam que Alice e Frank Longbottom eram da Ordem de Fênix, decidiram ir atrás deles, saber onde é que estava Voldemort, o que é que tinham feito ao Voldemort e, claro, tentar acabar a missão que Voldemort tinha deixado. Estes 4 feiticeiros das trevas, que eu falo, são nada mais nada menos do que Bellatrix Lestrange, o seu marido e cunhado Rodolfo e Rabastan Lestrange e também Barty Crouch Jr. Os 4 decidem então ir à procura dos Longbottom. O primeiro a capturarem foi Frank Longbottom. Hello, handsome. Let's go somewhere a little more private. Shall we? Que o levaram para um sítio, sem saber qual era o sítio, não temos informação do sítio, e começaram a torturá-lo. Torturaram por horas e horas a fio. Os 4 ao mesmo tempo, lançando a maldição cruciados. Perguntavam onde estava o Voldemort, perguntavam o que haviam ter feito ao Voldemort. E Frank não respondia porque Frank não sabia. Então eles se torturaram por horas. O corpo de Frank já não aguentava mais. Estava no chão, caído. E os 4, ao verem que já não conseguiam tirar mais informações de Frank, ou não conseguiam tirar mais nada de Frank, deixaram-no ali, abandonado. Now where is he? Where is the Dark Lord? Where is the Dark Lord? Fizeram a mesma coisa, capturaram Alice Longbottom, levaram-na para o mesmo sítio onde estava Frank. Frank ainda se encontrava no chão, sem forças, sem nada. Fizeram precisamente a mesma coisa a Alice Longbottom. Os 4 bruxos, ao mesmo tempo, torturaram, com a maldição cruciados, até que, precisamente igual, caíram no chão. Simplesmente Alice Longbottom cai no chão. Ficaram os 2 caídos no chão, sem qualquer reação, sem qualquer força. Os 4 decidem abandonar aquele local. No caso de Alice e Frank Longbottom, eles tinham um detector. Ou seja, como o Ministério sabia da profecia e sabia do que tinha acontecido, eles tinham colocado um detector em Alice e Frank Longbottom. E aí, o Ministério vai atrás deles, procura-os, encontra o corpo deles e encontra-os num estado lastimável. Mais tarde, os Aurors do Ministério da Magia conseguem capturar Bellatrix Lestrange,
Rudolph e Rabastan Lestrange e Barty Crouch Jr. São os 4 presentes à Suprema Corte dos Bruxos para serem julgados e lhes darem o real castigo. Matar é mau, mas torturar ainda é pior, meus amigos. O que eles fizeram foi horrível. Eles ali acabaram com a vida de 2 pessoas. E digo acabar não de morrer, mas deixá-los em estado vegetativo. É muito triste. E saber que estas coisas acontecem na vida real, por isso é que eu digo que isto não é só um filme. Há muitas coisas destas na vida real. Muita chantagem, muito... eu vou-te usar para tentar conseguir aquilo que eu quero, Não é assim. Nós não devemos agir assim. Quem estava a presidir a Suprema Corte dos Bruxos era nada mais nada menos do que Barty Crouch Sr., o pai de Barty Crouch Jr. Ao saber que o próprio filho havia participado na tortura e na captura de Alice e Frank Longbottom, enviou sem coração, claro, para Azkaban. E o que é que vocês acham que ele devia ter feito? Eu concordo. Barty Crouch castigou o próprio filho. Tinha que ser, não era por ser filho dele que iria passar impune. Foi uma das maiores desgraças do mundo bruxo, foi uma das maiores... É um pino que marca a história do mundo bruxo. A tortura de Alice e Frank Longbottom. Tanto que Barty Crouch Jr. em todo o julgamento diz: eu não fui eu não estava metido. Ou depois já diz: eu fui porque fui pela maldição impérios, fui obrigado, eles obrigaram. E Barty Crouch só diz ao próprio filho: tu não és meu filho. Hello, father. You are no son of mine. Enviou os 4 para Azkaban para morrerem lá, para ficarem lá perpetuamente, eternamente. Claro que comparado ao que aconteceu com Alice e Frank Longbottom, não é nada. Porque tantas horas de tortura haviam feito com que Alice e Frank Longbottom perdessem a memória, a consciência. Eles haviam perdido a consciência. E acima de tudo, haviam perdido a consciência de que tinham um filho. Um filho pequenino chamado Neville Longbottom. Neville ficou com a sua avó a viver, sua avó Augusta, e Frank e Alice Longbottom foram internados numa ala psiquiátrica em St. Mungus, uma ala onde eles iriam ficar para sempre. Neville ia várias vezes com a sua avó visitar os seus pais. Alice Longbottom sempre lhe dava um pacotinho de chiclas, mas ela não sabia quem era. Sabia que aquela pessoa tinha sido especial para ela, mas não sabia quem era. Imaginem só a tristeza de Neville, sabendo que tem ali os pais à frente, estão vivos e os dois não se recordam dele. E ficavam assim para sempre, vão ficar naquele estado para sempre. Portanto, não há prisão que compense o facto de Alice e Frank Longbottom terem perdido a sua vida. They're starting to recognize their regular nurses now. But this kind of brain trauma leaves permanent damage. Thanks, Mom. Neville, time to go. Meus amigos, chegámos ao fim deste episódio. Uma história triste, uma história trágica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem like, partilhem, subscrevam, comentem e ajudem o canal a crescer. Vejo-vos no próximo vídeo e já sabem, no final, não se esqueçam de apagar a luz. Nox!